Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa daqui a gente vai estudar os seguros, tudo que a gente precisa aí saber dos seguros para a nossa prova. A definição diz o seguinte: seguro, ele é o contrato pelo qual uma das partes se obriga, mediante a cobrança de prêmio, a indenizar a outra pela ocorrência de determinados eventos ou por eventuais prejuízos previstos nas condições contratuais, que é o contrato de seguro. Tá? Então, essa é a definição. Agora eu trago para vocês aqui um exemplo para a gente entender isso, como é que funciona na prática. Tá? A gente tem, de um lado, uma seguradora, tá? Que está no mercado de seguros privados, lembrem disso, tá? Que tem o órgão como normativo o Conselho Nacional de Seguros Privados e órgão executivo, supervisor, a SUSEP. Tá? Essa seguradora, ela oferece então aos seus clientes a opção de fazer seguros. Ela é fiscalizada pela SUSEP, a SUSEP tem que autorizar essas instituições a funcionarem. Perfeito. A seguradora, então, ela é uma dessas duas partes aqui que a gente viu na definição. É ela que, mediante a cobrança de prêmio, vai indenizar a outra. Ou seja, a outra parte está aqui, é o segurado, é o cliente dessa seguradora. Esse segurado, ele quer proteger um interesse dele. Pode ser um carro? Pode ser um carro. Pode ser ele mesmo? Posso fazer um seguro para mim, de pessoa? Posso, tá? E como é que funciona então? O beneficiário, vamos supor que ele queira fazer um seguro para o carro dele. Se acontecer alguma coisa com o carro dele, em regra o que aconteceria? Se o carro dele, ele bateu o carro, o que acontece? Em regra, ele teria que arcar com prejuízo, correto? Sim. A ideia do seguro é transferir esse risco do carro dele de bater, transferir esse prejuízo para a seguradora. A seguradora que vai arcar agora com prejuízo. Eu estou transferindo o risco desse carro ser batido para a seguradora. Isso acontece através do contrato. Então, o beneficiário ele vai fazer o pagamento do prêmio. Porque lembrem, a seguradora ela recebe o prêmio para indenizar a outra. Então, o beneficiário ele faz o pagamento do prêmio. Prêmio não é uma coisa boa aqui, tá? O prêmio, nesse sentido aqui, é o que o beneficiário paga para ter jus à indenização da seguradora. É aquela parcelinha que tem que ser paga do seguro. Aí, se é anual, se é mensal, depende. Mas é a parcela que o segurado vai pagar para a seguradora. Esse é o prêmio. Então, ele mandou o dinheiro aqui, a seguradora recebeu. A seguradora recebe o pagamento e começa a assumir os riscos. Qual risco? No exemplo que a gente colocou, de o carro ser batido. Se o carro for batido, tem prejuízo financeiro aí, tem que arrumar esse carro. Quem é que vai pagar agora? Bom, como ele fez o pagamento do prêmio e esse risco estava previsto no contrato, quem vai fazer o pagamento agora é a seguradora, porque ela assumiu o risco, tá? E aí, a formalização disso tudo acontece no contrato, que é onde contém a transferência do risco do segurado para a seguradora. Mas lembrando, tá? Tem que estar especificado aqui no contrato quais são os riscos que estão cobertos. No nosso exemplo, o risco do carro ser batido estava no contrato. Então, de fato, a seguradora ela tem que indenizar. Se no contrato não estivesse previsto o furto e o carro fosse furtado, aí não aconteceu a transferência do risco desse evento em específico. Daí a seguradora não vai indenizar, por mais que a pessoa esteja pagando o prêmio. Então, tudo que está sendo indenizado, tudo que é possível de ser indenizado, todos os riscos que estão cobertos, eles têm que estar aqui no contrato. Tá? Lembrando, então, que o beneficiário faz o pagamento do prêmio, a seguradora recebe o prêmio, ocorre a transferência de risco e a seguradora ela é obrigada a indenizar a outra por determinados eventos ou eventuais prejuízos, desde que previstos nas condições contratuais. Show, né? Vamos, então, aprofundar aí nas características técnicas. Quais modalidades de seguros que a gente pode ter? A gente pode ter seguro de automóvel, seguro residencial, seguro DPVAT, seguro de pessoas. Tá? São exemplos aí de modalidades. Em relação às partes, a gente tem a seguradora ou a companhia seguradora, é a parte que assume os riscos previstos no contrato mediante o recebimento de prêmio. Tranquilo, né? Para atuar como tal e prestar serviços no segmento, a organização precisa ter autorização de quem? Da SUSEP. Então, para ser uma seguradora, para assumir os riscos, para ter seus clientes, lembrem que ela tem que ter a autorização da SUSEP, que atua no mercado de seguros privados. E o segurado, que está aqui, né?
Ele é a pessoa física ou jurídica, sim, empresas também podem fazer seguros, que, tendo interesse segurável, meu carro é meu interesse segurável, contrata o seguro em seu benefício pessoal ou de terceiros. Né? Posso fazer, por exemplo, o meu seguro para uma outra pessoa, um seguro de pessoa para mim, mas como beneficiário uma terceira pessoa, minha esposa, por exemplo. Aí, se eu vier a falecer, ela vai receber a cobertura, vai receber a indenização. No caso dos seguros de pessoas, é a pessoa física sobre a qual se procederá a avaliação do risco e se estabelecerá o seguro. Tá? Então, por exemplo, se eu vou lá fazer esse meu seguro de pessoa, a seguradora ela vai fazer uma avaliação do risco. O que é isso? Primeiro, ela vai ver a minha idade, quantos anos eu tenho. Dependendo da idade que eu tenho, a minha expectativa de vida ela já está menor. Quanto mais baixa a minha expectativa de vida, maior vai ser o prêmio para a seguradora. Então, por exemplo, uma pessoa que tem aí 20 anos, vai lá fazer um seguro de vida para uma cobertura de 300 mil reais, vamos colocar aqui, 300 mil reais, correto? Ela vai ter um prêmio para essa cobertura, vamos chutar aqui de 100 reais. Agora, por outro lado, se eu tenho uma pessoa que tem 60 anos e vai fazer o seguro para a mesma cobertura de 300 mil, qual que vai ser o prêmio aqui? Pode ser de 700 reais. Nossa, Renan, por que é tão mais alto? Porque, olha só, dada a expectativa de vida, olhando apenas esse único fator aqui, quem tem mais chance, é difícil falar assim, né? Mas quem está mais próximo do fim da expectativa de vida seria essa pessoa aqui de 60 anos, né? A de 20 ainda tem uma vida muito longa, apenas olhando a questão temporal, apenas olhando a expectativa de vida. Claro que tem outras coisas que a seguradora vai fazer a avaliação, mas olhando apenas a questão temporal, a pessoa de 60 anos ela tem uma menor expectativa de vida e por conta disso, por conta da iminência de ter que pagar o seguro para o beneficiário dessa pessoa, o prêmio ele fica mais alto, tá? Talvez seja até maior do que o que eu coloquei aqui. Então, isso, tá? É a avaliação de risco que a instituição vai fazer, a seguradora vai fazer. Se a pessoa tem uma doença pré-determinada, talvez ela nem consiga fazer o seguro. Ou se faz, daqui a pouco esse valor passa para 1.500. Né? Existe essa avaliação de risco. Não só para pessoas, para o automóvel também, por exemplo. Sim. Vai avaliar a tabela FIPE, vai avaliar o índice de criminalidade na cidade, vai avaliar o índice de roubos daquele carro. Tudo que a seguradora ela tem que levar em consideração, porque ela vai ter que fazer o pagamento depois. Quanto maior a chance dela ter que fazer o pagamento da indenização, maior vai ser o prêmio, tá? E a formalização do seguro, como é que funciona? O contrato a gente já viu, constitui o acordo que envolve a transferência de risco no qual o segurador se obriga, por meio do contrato, a garantir o interesse do segurado mediante o pagamento do prêmio. Tranquilo. Endosso, esse é importante. É o documento que estabelece alterações no contrato após a emissão da apólice, feito de comum acordo entre o segurado e a seguradora. Tá? Então, por exemplo, eu fui lá fazer um seguro do meu Onix. Né? Beleza. Contratei por 1 ano. Chegou aqui nos 4 meses, eu resolvi trocar de carro, peguei um Civic. Eu ainda quero ter seguro em cima do meu carro, mas agora as condições mudaram, eu estou com outro carro. Eu posso continuar com o mesmo seguro? Posso, mas eu vou ter que fazer uma alteração no contrato. De comum acordo com a seguradora. A gente vai estabelecer agora qual que vai ser o valor do prêmio para o meu novo carro. E para fazer essas alterações no seguro que já está vigente, a gente vai fazer isso através de um endosso, tá? Que é justamente esse documento que faz as alterações. E a apólice? E lembrando, né, de comum acordo entre segurado e seguradora, não pode ser unilateral. A apólice é o documento emitido pela empresa formalizando a aceitação da cobertura solicitada pelo proponente nos planos individuais ou pelo estipulante nos planos coletivos. É possível fazer seguro coletivo? Né? Fazer um seguro de vida para várias pessoas. Por exemplo, uma empresa. Ela pode fazer um seguro de vida para os seus funcionários. Aí cada funcionário vai lá assinar o contrato? Não. Nesse caso aqui, a gente elege um representante. É ele que vai assinar o contrato representando todos esses demais. O nome desse representante é o estipulante. Tá?
Então, só para a gente voltar aqui. A apólice é o documento emitido pela empresa formalizando a aceitação da cobertura solicitada pelo proponente nos planos individuais ou pelo estipulante, quando for um plano coletivo. É o documento que comprova o contrato e, por vezes, é considerado o próprio contrato em si. Então, aconteceu a aceitação pelo proponente da cobertura que a instituição, que a seguradora, ela colocou lá, aconteceu a aceitação, está começando a valer o contrato, a gente tem a emissão da apólice, que muitas vezes é o próprio contrato. O prêmio, importante, valor que o segurado ou o estipulante, quando for seguro coletivo, paga à seguradora para ter direito ao seguro. Pagar o prêmio é uma das principais obrigações do segurado. O não pagamento do prêmio nas datas previstas poderá acarretar a suspensão ou até mesmo o cancelamento do seguro, prejudicando o direito à indenização caso o sinistro ocorra após a data de suspensão ou cancelamento. Então, eu fiz o seguro lá para o meu carro, né, e comecei a pagar o prêmio. Parei de pagar o prêmio. E olha como é ruim, né? Porque é a principal obrigação que eu tenho de pagar o prêmio. Não preciso fazer mais nada, além de ter cuidado, é claro. Mas não paguei o prêmio. Estou inadimplente com a seguradora. Bateram no meu carro. Ela pode se recusar a fazer a cobertura? Mais do que óbvio, né? Porque eu não cumpri com a minha obrigação. Aí nessa situação, a gente pode ter a suspensão ou até mesmo cancelamento do seguro, prejudicando o direito à indenização, caso o sinistro ocorra após a data de suspensão ou cancelamento. Em relação à cobertura, tá? Falando aí do risco. Risco é o evento incerto ou de data incerta que independe da vontade das partes contratantes. Basicamente, por exemplo, baterem no meu carro. É um risco que eu tenho, que é incerto, não sei se vai acontecer ou não. De data incerta, não sei quando, se acontecer, eu não sei quando que vai acontecer, que independe da vontade das partes. Eu não queria que acontecesse, mas aconteceu, tá? Esse é o risco. Sinistro representa a ocorrência do risco coberto, porque a gente pode ter diversos riscos que não estão cobertos, que são imprevisíveis, que são independentes da vontade das partes, de data imprevista, mas que aconteceu, não estava no contrato, e eu não vou ser indenizado. Agora, o sinistro, ele representa a ocorrência do risco coberto durante o período de vigência do plano do seguro, tá? Então, se aconteceram de bater no meu carro, e esse era um risco que estava coberto, aconteceu um sinistro. Seguro de pessoa. A pessoa faleceu. Sinistro. Risco coberto. O beneficiário vai receber o valor da indenização. O segurado deverá avisar imediatamente a seguradora, preencher o formulário de aviso de sinistro e apresentar a documentação necessária definida nas condições gerais do seguro. Até porque se ele não avisar, como é que a seguradora vai saber? Então, quando acontecer um sinistro, bateram no carro, né? Bateram no carro. E isso gerou, então, o sinistro. Aí a pessoa ela vai ter que ir lá preencher o aviso de sinistro, comunicando a seguradora de que aconteceu o sinistro. Aí a seguradora vai fazer uma avaliação, vai investigar e daí depois, se tiver coberto, se tiver tudo certinho, ela vai fazer o pagamento da indenização. A indenização em si é o pagamento do prejuízo ao segurado em caso de sinistro coberto, né? Tem que estar coberto, dentro do limite contratado para a cobertura e de acordo com a apólice, tá? Franquia é o valor ou percentual expresso na apólice que representa a parte do prejuízo indenizável que deverá ser arcada pelo segurado por sinistro. Assim, se o valor do prejuízo de determinado sinistro não superar a franquia, a seguradora não indenizará o segurado. Franquia é o seguinte, quem tem seguro de carro sabe muito bem, né, o que é. A franquia, vamos supor que a franquia do meu seguro é de R$5.000. Bateu o carro, aconteceu o sinistro. O conserto, o prejuízo total para fazer o conserto é de R$7.000. Nessa situação, eu vou utilizar o seguro? Eu vou, porque meu valor da franquia é de 5.000. Esse 5.000 aqui é o que eu tenho que indenizar, é por minha responsabilidade. Aí dos 7.000 que ficou sobrando, a seguradora vai pagar 2.000. E se ao invés de 7.000 o prejuízo ele tivesse dado 3.000? Aí nesse caso, como ele está abaixo do valor da franquia, quem vai fazer o pagamento vai ser eu. A gente, nessa situação, nem avisa a seguradora, né? Porque a gente já sabe que não adianta. A franquia é maior do que o prejuízo, então não aciona o seguro, tá? Então a franquia é essa parte que é de responsabilidade do segurado.
Quanto mais alta a franquia, menor tem de ser o valor do prêmio. Se eu, por exemplo, for fazer uma franquia que seja de R$1.000, aí meu prêmio provavelmente vai ser maior, porque existe mais chances da seguradora ter que desembolsar dinheiro, tá? A ideia é essa. Bônus. Trata-se de critério definido pela seguradora para permitir uma redução no valor do prêmio quando o segurado apresentar um número de anos sem sinistros. A SUSEP não define regras para aplicação ou suspensão de bônus, tá? Então, a seguradora lá ela pode estipular que se eu passar um ano sem ter nenhum sinistro, ela vai dar um desconto de 10% no meu prêmio. É ela que vai decidir isso aí, né? Porque daí ela começa a fazer uma nova avaliação de risco, percebeu aí que o usuário, que o cliente, que o segurado não apresenta ocorrência de sinistros, viu que o risco dela é um pouquinho menor, ela pode baixar o prêmio, tá? Casos de concorrência de apólice. Olha esse. A cláusula de concorrência de apólice tem por objetivo, na ocorrência de sinistro em que os bens segurados estiverem garantidos simultaneamente por mais de uma apólice, cobrindo o mesmo risco. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando o seguinte, tá? Que eu tenho o meu carro, né? Nem vou desenhar aqui, não vai dar certo. Vou colocar aqui que eu tenho meu carro. Hoje a FIP dele vale 60 mil. E eu sou uma pessoa que sou muito precavida. Eu vou lá, faço um seguro com uma seguradora. Vou lá, faço outro seguro. Seguro A, seguro B e o seguro C. Coloquei 3 seguros no carro. Eu posso fazer isso? Eu posso. Mas aí a gente entra na chamada cláusula de concorrência. Vamos de novo. A cláusula de concorrência de apólice tem por objetivo, na ocorrência de sinistro, ou seja, bater no meu carro, em que os bens segurados estiverem garantidos simultaneamente por mais de uma apólice, cobrindo o mesmo risco, resolver como cada apólice vai contribuir para a indenização do prejuízo. Vamos supor que o prejuízo aqui ele tenha sido de R$5.000. Como cada uma dessas apólices aqui, elas vão me indenizar. Tá? Como elas vão me indenizar? Porque todas elas estão cobrindo o mesmo risco. Então, na cláusula de concorrência, tem que ficar definido quanto que cada uma vai me indenizar. Ressalta-se que a concorrência de apólices não é aplicada ao seguro de pessoas. Por que tem que ter essa cláusula de concorrência? Porque, em nenhuma hipótese, eu vou poder receber mais do que o valor do bem, ou do que do prejuízo aqui no caso. Tá? Eu não posso sair lucrando. Vamos supor que o meu carro deu perda total. Aí, quanto é que eu teria que receber? O prejuízo seria 60 mil, que é a tabela FIP. Se eu tivesse esses 3 seguros e os 3 seguros me pagassem 60 mil, eu ia receber aí um carro novo de 60 mil e ainda ia lucrar 120 mil reais. Olha que beleza. Mas não pode. Tá? Com exceção de seguro de pessoas. Aí em seguro de pessoas não tem essa cláusula de concorrência de apólices, tá? Daí realmente pode se somar os seguros. Mas no carro aqui a gente não pode somar. Cada uma dessas seguradoras que já de antemão elas souberam que eu estou fazendo 3 seguros, tem que saber, tá? Elas vão decidir, eu vou arcar com 20, eu vou arcar com 10 e eu vou arcar com 30. Tem que ficar definido na concorrência de apólice. É importante lembrar que o segurado que fizer um novo contrato sobre os bens garantidos por outra apólice deverá comunicar sua intenção. Então, se eu tenho nesse momento só o seguro A e quero fazer o seguro B e o seguro C, eu tenho que avisar a minha seguradora de que eu vou fazer o seguro B. Depois eu tenho que avisar essas duas que eu vou fazer o seguro C. Caso contrário, tá? Se eu não comunicar, eu posso ter a perda do direito à indenização. E elas têm que saber que está acontecendo aqui até para definir a cláusula de concorrência de apólice. Caso haja sinistro, o valor da indenização não pode ultrapassar o valor real do bem. Não pode ser maior aí do que os 60 mil. Em outras palavras, eu não posso lucrar por conta do sinistro. Perda de direito. Trata-se da ocorrência de um fato que provoca a perda do direito do segurado à indenização, ainda que a princípio o sinistro seja oriundo de um risco coberto, ficando então a seguradora isenta de qualquer obrigação decorrente do contrato. Olha o que eu estou falando. Eu fiz o seguro do meu carro, estava lá que baterem no meu carro estava coberto, era um risco coberto. Mas, em dadas situações, pode ser que mesmo esse risco estando coberto, eu não receba, porque eu tive uma perda de direito. Quando isso? Ocorre perda de direito se o sinistro ocorrer por culpa grave ou dolo do segurado ou beneficiário do seguro. Então, se foi minha culpa, foi uma culpa grave ou dolo, eu quis
que o carro batesse, eu posso perder o direito de indenização. A reclamação de indenização por sinistro for fraudulenta ou de má fé. Tá? Então, eu exigi a indenização, mas foi fraudulenta. A gente burlou a situação toda para que acontecesse o risco, né? É mais ou menos a ideia aqui do primeiro, como se fosse dolo, mas aqui a gente burlou toda uma situação, falou com outras pessoas para que batessem no meu carro nesse sentido. O segurado, corretor, beneficiário ou ainda seus representantes e prepostos fizerem declarações falsas ou por qualquer meio tentarem obter benefícios ilícitos do seguro. Então fui lá fazer o meu seguro de vida e não declarei de propósito que eu tinha uma doença pré-determinada. Aí, declaração falsa. O segurado agravar intencionalmente o risco. A ideia de eu mesmo dar uma perda total no meu carro para receber a tabela FIP. Bom, tem outros serviços relacionados aos seguros, tá? Importante saber. Tem o resseguro, que é um tipo de pulverização do risco em que o segurador, ou seja, a seguradora, transfere a um ressegurador parte do risco assumido ou a totalidade do risco, sendo em resumo um seguro de seguro. Então, fui lá eu, né, tenho meu carro, né, e vamos supor aí que meu carro vale muito, vale, sei lá, 400 mil. Fui lá, fiz o seguro na instituição lá. Aí ela achou que esse valor aqui está muito alto para ela fazer a cobertura. Mas ela fez. O que ela pode fazer? Ela pode levar esse seguro até uma resseguradora. Aí a resseguradora, ela pode arcar com uma parte do valor de cobertura, pode arcar com, sei lá, 100 mil, enquanto que essa seguradora fica com uns 300 mil. Ou pode arcar com o total. Né? E aqui arca com zero. Aí se acontecer alguma coisa com o meu carro, na primeira situação, a seguradora A vai indenizar 300 e a resseguradora, que fez um seguro do seguro, vai indenizar 100. Se for na situação B, a seguradora A não vai indenizar nada. Quem vai indenizar vai ser a resseguradora, tá? Então é basicamente isso. É um seguro de um seguro. A resseguradora é essa instituição aí que ela é responsável por fazer os seguros das seguradoras. E ainda tem a retrocessão, que é o resseguro do resseguro. Quando o ressegurador não quer assumir totalmente sua parte do risco, retrocede uma fração das responsabilidades que aceitou a outra ou mais resseguradoras, ou mesmo seguradores chamados de retrocessionários. Então a ideia é o seguinte, esse daqui também achou que 400 mil está muito alto. O que ele faz? Ele vai e transfere para uma outra resseguradora. Aí divide entre ela, por exemplo, resseguradora. Coloca que ela vai indenizar 200 e ele aqui vai indenizar 200. Tá? Fez um resseguro de um resseguro. E tem ainda o co-seguro, que esse é mais tranquilo. É um seguro realizado por duas ou mais seguradoras, referentes ao mesmo risco. Assim, reduz-se um período de grandes dimensões e responsabilidades menores, de modo que cada seguradora assuma a responsabilidade por uma parte do montante. Nesse caso, é necessário a anuência do segurado. Então, aqui não é um seguro de um seguro, tá? Não é a seguradora fazendo um seguro para o seguro. É o seguinte, eu tenho lá, mesma situação, carro de 400 mil, aí uma seguradora só não deu conta de resolver a cobertura. Aí se juntam duas seguradoras, seguradora A e seguradora B. Seguradora B. Cada uma arca aí com a metade. Não é um seguro do seguro. Elas estão atuando juntas, tá? Para fazer a cobertura. Só que daí, nesse caso, precisa da minha anuência, tá? Porque eu vou ter duas seguradoras cobrindo o meu carro, tá? Aqui, necessária anuência. Esse é o co-seguro, duas seguradoras atuando junto. Bom, vamos falar um pouquinho de seguro de pessoas agora, tá? O seguro de pessoas tem por objetivo garantir o pagamento de uma indenização ao segurado e aos seus beneficiários. Como exemplos, a gente tem seguro de vida, seguro funeral, seguro de acidentes pessoais, seguro educacional, seguro viagem, seguro prestamista, e esse é importante, a gente vai dar uma atenção maior para ele, seguro de diária por internação hospitalar, seguro perda de renda, seguro diário de incapacidade temporária. Bom, seguro de pessoas é quando a gente faz um seguro para garantir a renda de uma pessoa, por exemplo, tá? Pelo menos a ideia é essa. Eu posso fazer um seguro de vida para mim e deixar minha esposa como beneficiária. Se eu vier a falecer, ela vai receber uma indenização, né?
E detalhe, também tem seguros que são por invalidez. Aí nesse caso eu, beneficiário, sou eu mesmo. Se eu ficar inválido, aí eu vou receber a indenização. Mas quando é seguro de vida por falecimento, eu não vou aproveitar do benefício, né, da indenização. Quem vai receber vai ser o beneficiário. Os seguros de pessoas podem ser contratados de forma individual ou coletiva, que é o exemplo lá do estipulante que eu falei, tá? Nos seguros coletivos, os segurados aderem a uma apólice contratada pelo estipulante. Os planos de seguros podem oferecer, juntos ou separadamente, entre outros, os seguintes tipos de cobertura: morte natural, morte acidental. Tranquilo. Invalidez permanente total, parcial ou acidente. Fiquei inválido, não consigo mais trabalhar de forma permanente, indenização. Parcial, indenização também. Ou se é por acidente, indenização. Na diferença é que na parcial, depois eu vou voltar, né? Invalidez laborativa, permanente, total ou por doença. Tive algum tipo de invalidade que aconteceu no trabalho. Auxílio funeral, para ajudar nas despesas. E sobrevivência. Esse de sobrevivência é doido, né? Mas é assim, é o VGBL, por exemplo. Eu tô aqui, contratei um seguro que tem vigência de 15 anos. Significa que se eu sobreviver durante esses 15 anos, eu vou receber a indenização. Na prática é uma aposentadoria privada, tá? Que é o VGBL, que a gente já estuda quando vê previdência privada. Seguros de pessoas. Ainda, né? O segurado pode contratar simultaneamente mais de um seguro de pessoas, pois aqui a gente não tem o limite para o valor de indenização, podendo o segurado contratar quantos seguros quiser. Aí, né? Fui lá eu, muito precavido, fui na seguradora A, na seguradora B, na seguradora C, na seguradora D e na seguradora E. Cada uma delas tem uma cobertura de 200 mil e minha esposa é beneficiária. Eu estou pagando 5 prêmios, né? Se eu vier a falecer, não tem aquela concorrência, a cláusula de concorrência. A minha esposa ela vai receber 1 milhão, né? 200 mil de cada uma dessas. Aí não tem aquela cláusula. Seguro prestamista. O seguro prestamista é aquele no qual os segurados convencionam pagar prestações ao estipulante para amortizar dívida contraída ou atender compromisso assumido. Então, por exemplo, eu fui lá numa instituição financeira e peguei um empréstimo de, não sei, vamos colocar aí, peguei um empréstimo de 70 mil reais. Junto desse empréstimo eu fiz um seguro prestamista. Esse seguro prestamista, ele tem como beneficiário a instituição financeira que me forneceu o empréstimo. Aí é o seguinte, vamos supor que desses 70 mil que eu peguei emprestado, eu já paguei um total de 10 mil. Significa que o meu saldo devedor ele é de 60 mil. Aí eu faleci. Bom, se eu faleci, o seguro prestamista vai pagar à instituição financeira esses 60 mil que estão faltando. Só que o seguro prestamista que eu fiz, ele cobria 70 e foi pago 60. O que acontece com os outros 10 mil? Bom, esses outros 10 mil, eles podem ir para um beneficiário que eu indiquei no momento que eu contratei o seguro prestamista. Então, se eu coloquei, por exemplo, meu filho como beneficiário do seguro prestamista, ele vai receber esses 10 mil, mas depois que a instituição financeira receber. Tá? Se por acaso a dívida ela já tivesse sido amortizada quase que na totalidade, dos 70 mil que eu peguei emprestado, eu já fiz o pagamento de, não sei, vamos colocar aqui, 65 mil. Tá restando só 5 mil, né? Bom, a instituição financeira vai receber 5 mil e o meu filho agora vai receber os outros 65 mil. Tá? Só vamos ler ali para a gente reforçar, mas a ideia é exatamente essa. O primeiro beneficiário é o próprio estipulante, que é a instituição financeira. Né? Ela faz em nome ali do cliente, pelo valor do saldo da dívida ou do compromisso. A diferença que ultrapassar o saldo será paga ao segundo beneficiário, que vai ser indicado por eu. Pode ser meu filho, pode ser minha esposa, pode ser qualquer outra pessoa. O segurado prestamista, aliás, o seguro prestamista, geralmente apresenta as coberturas de morte, invalidez e desemprego. Né? Porque se eu ficar inválido ou vier a ficar desempregado, eu também não vou ter condições de arcar com o empréstimo. Perfeito, pessoal. A gente dá uma pausa aqui e volta para resolver as questões. Fala, pessoal, vamos resolver as questões de seguro. Aqui a gente tem bastante questão para trabalhar e revisar muitos pontos da matéria. Observe as definições a seguir. Evento futuro e incerto, ou de data incerta.
cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade das partes e acarreta, geralmente, uma diminuição patrimonial para quem suporta seus efeitos. Essa é a definição do quê? Vocês têm que lembrar, né? Falou em evento futuro e incerto de data imprevista e que não depende da vontade das partes, isso é o risco. Designação genérica de qualquer interesse segurado, sejam coisas, bens, pessoas, responsabilidades, obrigações, direitos e garantias. Não falei em aula, mas estou falando agora com essa questão aqui, tá? Isso é o objeto, mas dava para responder tranquilamente essa questão, tá? Primeiro porque o evento futuro incerto não é direito, não é prêmio e não é o objeto, é o risco. E aí sobra risco e objeto ou risco e prêmio. Será que é a designação genérica de qualquer interesse segurado é o prêmio? Não, o prêmio é aquele valor que o segurado tem que pagar à seguradora. Então, o objeto, lembrem, é a designação genérica de qualquer interesse segurado. É o interesse do segurado. É o carro que ele quer proteger, por exemplo, tá? Resposta aí na C. C. Por meio de medidas de natureza legal ou contratual, pode haver restrições à cobertura de seguro para determinados riscos. A gente estudou isso, né? Mesmo o risco estando sendo coberto, pode acontecer de eu não receber o valor. Por essa razão, não há cobertura em seguros para colisões causadas pelo segurado? Se tiver lá, a princípio, não tem problema, pode ser coberto. Roubo ou furto qualificado? Também pode. Danos a terceiros? Também pode ter a indenização. Incêndio de imóveis alugados? Também. Posso fazer um seguro residencial mesmo eu estando alugando, mesmo o imóvel sendo alugado por mim. Agora, atos dolosos do segurado, aí não, né? Se eu intencionalmente danifiquei o objeto, aí eu não vou receber a indenização, por mais que o risco esteja coberto. Uma apólice de seguros pode ser modificada durante sua vigência por meio de um documento expedido pela seguradora, pela qual, formalmente, as partes, seguradora e segurado, acordam quanto à alteração de dados modificam as condições da apólice. Em comum acordo, é isso que está falando. Esse documento é a condição especial do seguro, o certificado de seguro, bilhete de seguro, a condição particular do seguro ou o endosso do seguro. É o endosso, né? Lembrem lá do exemplo que eu dei do carro. Troquei de carro, agora eu quero fazer um endosso no meu seguro para eu continuar com o mesmo seguro. Comercializar seguros não é simples. Exige que quem o faz tenha pleno conhecimento do assunto, compreenda as necessidades de proteção dos clientes e possa indicar a ele quais seguros podem ser mais adequados para cobrir suas exposições a riscos. Trata-se, portanto, de uma comercialização impulsiva. Eu tenho que tenho que tentar vender de toda forma, tenho que impor o que eu quero ao cliente? Não. Indutiva, eu tenho que induzir ele a contratar o meu seguro? Não. Consultivo, aí sim, né? Eu tenho que receber as informações do segurado para então eu conseguir fazer o seguro. Colaborativa? Né? Não sei, mas é mais consultiva do que colaborativa, eu entendo. Tradicional, aí não tem nada a ver. Mas colaborativo eu entendo que tem que trocar as informações entre os dois, né? Se não acontecer colaboração, não tem como sair o seguro. Mas que de fato é mais consultiva do que colaborativa, sim, eu tenho que receber essas informações aí do segurado para conseguir fazer o seguro. Entre as principais obrigações das seguradoras para preservar o propósito seguro estão o gerenciamento competente e tempestivo dos riscos que lhes são transferidos e confiados pelos segurados, mediante pagamento do prêmio em caso de sinistro. A promoção da regulação e liquidação deles, indenizando o que lhe for devido, desde que. Tá? Então vai acontecer a indenização desde que estejam cobertos pelas condições do contrato de seguros. É isso aí, né? Entre as principais obrigações das seguradoras para preservar o propósito seguro estão o gerenciamento competente e tempestivo dos riscos que lhes são transferidos e confiados pelos segurados, mediante pagamento do prêmio. E, em caso de sinistros, a promoção e a liquidação deles, indenizando o que for devido, desde que, sim, né? O sinistro ele tem que estar coberto, senão não é sinistro. E aí não vai acontecer o pagamento. Então, letra A está correta. Os prejuízos sejam, de alguma forma, passíveis de ressarcimento seguradora? Não, né? O segurado seja brasileiro e maior de idade? Pode ser menor. O proponente do seguro e o segurado sejam a mesma pessoa? Não. Posso fazer o seguro para minha esposa, por exemplo. Ela vai ser assegurada. E eu sou o proponente, é eu que estou fazendo o seguro. Passo no nome dela, no caso. Tem ocorrido após 15 dias de vigência da pólice? Não tem essa
Não tem essa exigência aí de que ocorra 15 dias. É fundamental que o segurado faça declarações verdadeiras e completas e não omita nada sobre as circunstâncias que envolvam o risco, objeto de seguro, principalmente sob pena de só receber a indenização ao final da vigência do contrato? Não. Sob a pena de não ter mais o seu seguro aceito no futuro? Também não. Sob a pena de perder o direito à indenização? Aí sim, né? Que a gente viu lá que são situações em que, mesmo o risco estando coberto, mesmo sendo um sinistro a princípio, ele pode perder o direito à indenização, tá? Se ele fizer falsas declarações. Ser multado pelos asseguradores, não ter direito a receber o prêmio do seguro. Não, né? Prêmio de seguro quem recebe é a seguradora. Na operação de seguros, destacam-se como sujeitos. Bem claro isso daqui, né? A gente foi lá, ainda colocou a pessoinha aqui, ainda colocou a seguradora, né? Então, é o segurado e a seguradora, letra D. Esses são as partes, são os sujeitos da dinâmica do seguro. A finalidade básica do seguro é permitir ao segurado ampliar seu patrimônio sempre que houver ocorrência de sinistro. Lembra daquela situação lá que a gente colocou o carro, colocou 3 seguros e aí a pessoa ainda lucrava? Não, né? A ideia não é essa. Tanto é que existe a cláusula de concorrência de apólice. Restabelecer o equilíbrio econômico perturbado pela ocorrência de sinistro. Perfeito, né? Aconteceu lá de bateria no meu carro, tive um prejuízo de 40 mil reais. Se eu tivesse que arcar, ia ser um problemão. Agora, com o seguro, eu tenho esse restabelecimento do equilíbrio econômico, porque quem vai arcar com prejuízo é a seguradora, né? Indenizar o valor total segurado em todo e qualquer sinistro coberto pela apólice de seguro. Não vai ser o valor total, tá? E nem de todo e qualquer sinistro coberto. Se acontecer a perda de direito, não vai indenizar. Cuidado com essas questões que são muito absolutas. Dar lucro ao segurado, quando o seguro for contratado com importância segurada superior ao valor real do bem. Não é de dar lucro, né? A gente viu. Trocar uma despesa incerta futura e de valor elevado por outra, certa antecipada e de valor comparativamente menor. Não, né? Trocar uma despesa incerta futura e de valor elevado por outra, certa, antecipada e de valor comparativamente menor. Também, na verdade, até parece, né? Trocar uma despesa incerta, futura e de valor elevado por outra, certa, antecipada e de valor comparativamente menor. Até vou olhar o gabarito dessa questão aí, tá? Porque me parece que as duas estão certas. Vamos ver o que a banca ela colocou. A finalidade básica do seguro é vamos ver o que a banca ela colocou. É a letra B, restabelecer o equilíbrio econômico perturbado pela ocorrência do sinistro. Trocar uma despesa incerta futura e de valor elevado por outra, certa antecipada e de valor comparativamente menor. Talvez porque não seja necessariamente menor, né? Não sei. De repente, vamos tentar justificar essa letra aí. Ele está falando aqui do prêmio, né? Que seria uma despesa certa antecipada de valor comparativamente menor. Não sei, talvez a gente tá pagando aí um prêmio para um seguro de um carro de, não sei, vamos colocar aí no ano uns 5 mil reais. É isso que a gente está pagando no ano de seguro para o carro. E aí aconteceu um prejuízo de 4 mil reais, aí o prêmio que eu estou pagando, ele não é menor, né? Então, não sei, talvez seja nesse sentido, mas a letra B não tem como estar errada, tanto é que foi o gabarito da banca, restabelecer o equilíbrio econômico perturbado pela ocorrência do sinistro. Mas teria que ter cuidado aí com a letra E. Aquele que contrata seguro por conta de terceiros, sendo equiparado ao segurado por efeitos de contratação e manutenção do seguro, no caso de seguros obrigatórios, e mandatário de segurados, no caso dos facultativos, é denominado aquele que contrata seguro por conta de terceiros. Lembrem, né? Aquele exemplo lá do seguro coletivo que a empresa faz para os seus funcionários, por exemplo. Aí a gente tem a figura do estipulante, que é a letra C aí. Tratando-se de seguro de pessoa, não há limite quanto ao valor devido pelo segurador em caso de sinistro, sendo permitida a estipulação de mais de um seguro relacionado à mesma pessoa, diferentemente do que ocorre com o seguro de dano, tá certo, né? Em outras palavras, a gente não tem aqui aquela cláusula de concorrência que a gente tem nos seguros que são de bens, daí não pode ultrapassar o valor real, aqui não tem esse problema. Tá, pessoal? De seguros, a gente termina aqui com essas questões.